Olá pessoas, eu sou Natasha, este é o Redemoinhando e hoje eu vim mostrar pra vocês as minhas leituras favoritas de 2017. Finalmente o vídeo que todos esperávamos, minhas leituras favoritas do ano de 2017. Como eu falei pra vocês no vídeo passado, que foi o vídeo de leituras excelentes de 2017, nunca é fácil escolher esses melhores livros. Tanto que alguns dos livros que eu considerei favoritos, às vezes estavam na lista de livros excelentes, e alguns livros excelentes, às vezes, estavam na lista de favoritos. Então é uma coisa mais fluida. Mas eu escolhi aqui 10 leituras que eu considerei favoritas do ano, e algumas delas favoritas da vida. Então, bora começar. Esses livros não têm ordem específica, ou seja, não estou fazendo um ranking deles. Mas eu vou deixar para o final os que eu realmente mais amei e que entraram para a lista de favoritos da vida. Vou começar por um livro que lemos para o grupo Papo de Historiadores, que foi O Brasil, uma biografia, da Lilia Moritz Schwartz e da Heloísa M. Starling, pela Companhia das Letras. Esse livrão, vocês sabem, conta a história do Brasil de uma maneira acessível, de uma maneira panorâmica, mas também de uma maneira precisa. Se você quer ter uma boa ideia da história do Brasil e também de com qual tipo de questões nós estamos preocupados atualmente na história, esse livro é super indicado. A Lilia Schwartz e a Heloísa Starling trazem pra gente alguns questionamentos importantes sobre racismo, sobre cidadania, sobre liberdade, que são coisas com as quais a gente está preocupada hoje. E elas vão buscar as raízes disso ao longo da história brasileira. É muito bom o livro. Se você quiser estudar um pouco mais sobre o nosso país, de uma maneira leve, não é um livro pesado. Um defeitinho que eu achei é que alguns capítulos não são tão bem escritos, ou não são tão bem organizados. O que eu quero dizer é que alguns capítulos são melhores do que outros. Como foi escrito a 2 ou 4 mãos, ele não é totalmente homogêneo na parte da escrita. Mas é um ótimo livro, muitas e muitas marcações, como vocês podem ver. E mais uma coisa boa é que ele tem ilustrações, documentos históricos, facsímiles, pinturas, fotografias e todas essas imagens com uma análise por trás. Não é só uma legenda dizendo que imagem é aquela. As autoras sempre problematizam o documento iconográfico, que também é muito bacana. Outro livro que entrou para a lista dos favoritos do ano foi Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes, livro organizado pela Helena Favilli, pela editora VIR. Livro lindo, de capa dura. Esse é um livro, teoricamente é um livro infantil, tanto que o subtítulo é 100 fábulas sobre mulheres extraordinárias. Mas o que eu mais gostei foi da diversidade que esse livro traz. E eu não estou falando só diversidade, sei lá, étnica. A organizadora teve o cuidado de escolher mulheres de diversas profissões, de vários países, continentes diferentes e com visões diferentes das coisas, né? A estrutura, como vocês sabem, de um lado tem o nome da mulher extraordinária, uma mini biografia dela em uma página, tem a data de nascimento, data de morte e local de nascimento, e do lado uma ilustração, e para mim esse é com certeza um dos pontos fortes desse livro, que são as ilustrações, cada uma por uma ilustradora diferente, e são maravilhosas, de estilos muito diferentes, olha só, e incríveis. E na página do desenho também tem uma frase pela qual essa mulher, da qual estamos falando, ficou conhecida. Muito lindo o livro, recomendado para todas as idades, para todos os gêneros, é um livro lindo. Outro que eu gostei muito de ter lido e que eu finalmente consegui ler completo em 2017 foi O Nome da Rosa, do Umberto Eco, pela Nova Fronteira. Esse livro eu tenho há muito tempo e eu sempre começava, lia, sei lá, 30 páginas e parava. Mas, como ele era um dos meus 10 livros para 2017, eu me comprometo e eu faço. Eu finalmente li inteiro, gostei demais. Essa daqui, com certeza, é a melhor história policial que eu já li, embora não tenha nenhum policial envolvido. É uma história de crime e investigação, mas que acontece durante a Idade Média, num mosteiro. Uma série de assassinatos ou de mortes de monges começam a ocorrer, e os monges começam a culpar o demônio ou espíritos, causas sobrenaturais. E aí vão chamar um monge de fora, com um olhar externo, para que ele investigue as causas dessas mortes, desses assassinatos. Que são mortes muito violentas, e esse detetive é muito legal.
Tem também o ajudante, que é quem escreve o livro. Enfim, uma história extremamente bem construída, num cenário muito bem retratado. Mas o Umberto Eco é um estudioso, ele tem muito cuidado com questões históricas. O livro tem algumas partes em latim, traz muita precisão em alguns acontecimentos históricos e também alguns pensamentos filosóficos. Então é um livro bem completo. Não é um livro fácil, mas é um livro sensacional. Vai ser difícil um livro de crime, de detetive, de investigação, chegar próximo da completude que foi O Nome da Rosa para mim. Outro livro que eu estava devendo há muito tempo e que eu finalmente li em 2017 foi o livro O Hobbit, do J.R.R. Tolkien, pela WMF Martins Fontes. Quem me conhece sabe que eu tenho um certo pé atrás com fantasia, livros de fantasia no geral. Eu fico um pouco irritada. Como vocês sabem, Harry Potter é a exceção de tudo. Eu não gosto de misturar muitas criaturas diferentes. Eu acho bem estranho. E aí veio o grande desafio do Culto Booktuber, me fez sair da minha zona de conforto e me propôs para ler um livro ou um autor que eu tivesse abandonado antes. E eu escolhi o Tolkien, escolhi dar uma segunda chance pro Tolkien. E eu li o Hobbit, gostei muito. Foi uma junção de várias coisas. Além de a história ser boa, o universo, claro, os personagens. Eu tava numa época maravilhosa, assim. Eu tava de férias, eu tava num estado mental muito tranquilo. Então eu encarei isso como se fosse uma viagem, sabe? A edição do livro me ajudou muito. Extremamente confortável e bonita. Gente, quem gosta de Tolkien e tem alguma edição mais tosquinha do Hobbit, na minha opinião, vale muito a pena investir nessa aqui, que é de capa dura, e ela traz uma sensação boa na hora de ler. Eu não sei explicar direito. Mas se vocês quiserem saber mais da minha opinião sobre esse livro e sobre vários outros que eu tô citando aqui, muitos deles têm vídeo aqui no canal, vídeo específico só pra eles. Acho que nem todos vão caber nos cards, então eu vou deixar aí embaixo na descrição do vídeo os links para os vídeos específicos. E outra coisa, se você quiser comprar algum desses livros pela Amazon, o meu link também está aí embaixo. Vocês sabem que comprando por esse link, uma porcentagem da venda vem para mim, ao invés de ficar para a Amazon, e você não paga nada mais por isso. Então, se puder me ajudar, eu agradeço muito que vocês comprem pelos links. Mais uma leitura que essa foi surpreendente, mas que se tornou favorita do ano, foi Senhor das Moscas, do William Golding, pela Alfaguara. Eu adoro distopias, já tinha ouvido falar bastante nessa, mas eu não sabia se eu ia gostar. Eu fui totalmente neutra para essa leitura, o que é ótimo. É muito difícil quando a gente cria expectativas positivas de cara, né? E eu fui neutra para essa leitura, vamos ver o que é. Gostei bastante depois que eu li, achei uma história bem construída também, personagens interessantes, um enredo que pelo menos me prendeu. Eu sei que ele é considerado um livro meio parado para muita gente, mas, gente, essa história que o cara criou, junto com os personagens, o cara é o William Golding, que também ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. É um livro muito provocador, no sentido de que ele se encaixa em diversas interpretações diferentes, e ele é muito retomado em várias obras, livros, filmes. Se você ler esse livro, você vai começar a ver O Senhor das Moscas em várias outras obras. Lost, por exemplo, que é uma série, né, tem muito a ver com O Senhor das Moscas. E vários outros, eu não vou começar a citar aqui, senão também não vou lembrar de todos. Mas o que fez a diferença para esse livro se tornar favorito do ano foi o piquenique literário. Eu fui discutir esse livro com outras pessoas, a gente foi debater para ver pontos positivos, pontos negativos, o que todo mundo achou, como interpretou. E vocês têm que ver a riqueza de opiniões que surgiram nesse clube da leitura. Foi de cair o queixo, para mim foi o melhor encontro que a gente teve até agora, foi do Senhor das Moscas. E no vídeo, eu fiz um vídeo que não foi um vídeo de resenha, foi um vídeo de análise do livro, para tentar expor tudo que eu lembrei da discussão, para que aquilo não se perdesse. Assim, se você gostou desse livro, se você achou esse livro mais ou menos, dá uma olhada no vídeo que eu fiz, porque talvez ele te dê algum outro olhar que você não tenha percebido. Livro muito, muito, muito bom. E agora, chegamos aos livros que se tornaram favoritos da vida, não só favoritos do ano. Gente, se tornar favorito da minha vida tá difícil. Eu tô notando que, com o passar dos anos, eu tô ficando mais exigente. Então, um livro para entrar no meu hall de livros favoritos é difícil. E esses aqui me tocaram de um jeito que entraram, assim, eles
passaram no crivo do favorito. Começando por um livro de não ficção, um livro de filosofia, que vocês sabem que é a minha onda do momento. Muito surpreendente, o livro Teoria do Drone, do Grégoire Chamayou, esse aqui pela Kozak Naif. Além de ser um livro lindo, maravilhoso, o conteúdo dele é excelente. Nesse livro, o Chamayou vai fazer um ensaio sobre o drone. Ele vai pensar como é que o drone está mudando o cenário das guerras no mundo. E filosoficamente ele vai apontar diversos aspectos dessa mudança. Como, por exemplo, como é que agora os soldados lidam com o fato de que eles estão combatendo contra uma máquina e não contra uma arma que tem uma pessoa ali a comandando diretamente. Ok, o drone é comandado diretamente, mas ele é comandado à distância. Ou seja, o soldado não está lá para combater. Que tipo de implicações éticas isso traz, que tipo de implicações psicológicas isso traz para os dois lados, tanto para o piloto do drone, que não está no campo de batalha, quanto para o inimigo, que está no campo de batalha e não tem como ganhar a guerra. Assim, é muito difícil que ganhe uma guerra sem matar ninguém, né? Enfim, é um livro que me pôs para pensar assim, coisas que eu nunca imaginei que eu pensaria. Olha que eu não sou uma pessoa que é super fascinada por ler sobre guerras, mas esse livro realmente eu achei impressionante. Fora que é trazer a filosofia para o nosso cotidiano e para a atualidade. Nada mais atual do que você falar de drone em guerra e pensar filosoficamente sobre isso. Muito bom. Tem vídeo específico só sobre ele, se quiser veja lá, link na descrição. Outro, esse ganhou meu coração. Eu sei que teve gente que leu e que achou ok, teve gente que leu e gostou muito, mas eu fiquei encantada com esse livro, que foi O Senhor D, do Alan Lightman, pela Companhia das Letras. Eu pedi em parceria com a companhia, eu gostei da premissa. Senhor D é Deus. É como se esse livro fosse escrito por Deus e narra a criação do mundo. Mas o que eu mais amei foi a maneira como narra os dilemas de Deus, o sofrimento de Deus. Porque a ideia que se tem de Deus é que ele é um ser perfeito e um ser todo-poderoso e sem problemas, né? E nesse livro, Alan Lightman traz um lado muito humano de Deus. Dúvidas, contradições, e tudo posto de uma maneira tão bonita, tão poética, assim, que eu amei. Esse livro entrou para os favoritos da vida. Foi um livro, como eu falei, eu pedi de parceria com a Companhia das Letras, meio no escuro, e me ganhou. Também tem vídeo aqui. Esse aqui, que eu falei pra caramba agora no final do ano sobre ele, vai ter vídeo ainda, mas esse foi outro livro que me encantou. Não foi à primeira vista, mas foi me conquistando aos poucos, e no final eu fiquei arrebatada, que foi o Homens Imprudentemente Poéticos, do Walter Hugo Mãe, pela Biblioteca Azul. No começo eu estava estranhando a linguagem do Walter Hugo Mãe, que eu já sabia que era muito poética, mas eu achei no início que era exageradamente poética. Como se a cada frase ele quisesse que a gente grifasse. Aí eu estava ficando um pouco irritada com isso. Depois eu me acostumei e a história me tomou. Se passa num vilarejo no Japão, conta a história basicamente de dois vizinhos que são muito diferentes entre si, aliás, eles são opostos. E tem pitadas de tudo nessa história, tem pitada de mistério, tem pitada de aventura, tem essa coisa da prosa poética do Walter Hugo Mãe, que é sempre muito forte, pelo que eu ouvi falar. E eu tô muito ansiosa para ler outros livros dele, porque agora eu apaixonei. E os dois últimos que eu tenho para mostrar é quase que sem palavras, assim, eu já falei tanto deles. Começando por Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf, pela Tordesilhas. Eu li esse livro em março, para o projeto Mulheres para Ler, e também tinha colocado esse livro nos meus 10 livros para 2017, e eu amei. Talvez tenha sido questão de expectativa também, porque eu já tinha lido da Virginia Woolf Profissões para Mulheres e Outros Artigos Feministas e não tinha gostado muito. Então quando eu peguei esse, eu fui um pouco sem grandes expectativas mesmo. E eu adorei o tema que ela aborda, a questão das mulheres escreverem ficção, não só no século XX, mas antes disso, do porquê menos mulheres escreverem ficção do que homens. E a maneira que ela conta também gostei muito, que é uma mistura de ficção e não ficção, um pouquinho de fluxo de consciência. Foi um estilo que me deixou intrigada. Gostei demais, demais, demais. Sei que não é todo mundo que vai gostar, mas se você se interessou por esses comentários, ou pelos comentários que eu faço no vídeo específico sobre ele,
Recomendo. Eu achei maravilhoso. E o último dos últimos, que na verdade é o primeiro dos primeiros pra mim, é uma releitura. É um livro que eu levo no meu coração, assim, A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, pela Rocco. Eu fiz um vídeo todo falando sobre as coisas que eu pensei ao longo dessas releituras todas que eu fiz de A Hora da Estrela. E a cada vez que eu releio, eu amo mais esse livro. Pra mim, ele é uma obra-prima. É um livro perfeito no sentido de que, na minha opinião, não precisa acrescentar mais nada, nem tirar nada. Uma história super sensível que discute coisas como a escrita, a miséria humana, a miséria brasileira, a morte, que também é um tema que está aqui o tempo todo, o tempo. É um daqueles livros que eu gostaria de ter escrito, de tanta identificação que eu tenho por ele. Também foi livro do Piquenique Literário, foi livro... No começo do ano, a Nina, do canal Nina e Suas Letras, propôs a leitura conjunta desse livro, eu também li. No ano de 2017 eu fiz 2 releituras de A Hora da Estrela, e nas 2 eu cheguei à conclusão de que ele era favorito. Na primeira leitura eu já sabia que ele era favorito. E, enfim, vejam o vídeo se vocês quiserem saber os motivos específicos pelos quais eu amo tanto A Hora da Estrela. Então são esses os 10 livros que eu mais amei ter lido em 2017. Como vocês viram, alguns deles viraram favoritos da vida. E é engraçado pensar sobre o que faz um livro ser favorito pra gente, né? Não sei se vocês repararam, eu acabei de reparar agora que eu tô falando com vocês, de que a minha justificativa para um livro ser favorito pra mim é totalmente subjetiva. Esse livro me encantou, esse livro me sugou, né? Sei lá, me tomou. Eu já tive um bate-papo com vocês sobre isso em outro vídeo, em que eu falei o que torna um livro favorito, ou o que torna um autor favorito pra mim. Não é uma coisa muito objetiva que eu possa te dizer, são esses os critérios para um livro ou para um autor ser favorito. Tem realmente uma coisa do coração bater mais forte, sabe? E só pra fechar aí os números, né, desses 10 livros que eu mostrei, 6 são de ficção e 4 são de não ficção, então ficou bem equilibrado. E dos 10, 8 foram partes de projetos literários, parcerias, clubes de leitura. Ou seja, clubes de leitura, projetos de leitura, metas de leitura são muito importantes. Pelo menos pra mim, eles me trazem leituras maravilhosas. É isso aí, estou muito grata pelas leituras que eu fiz em 2017, essas especialmente. Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueça de dar um joinha pra mim. Me conta nos comentários qual ou quais foram seus livros favoritos de 2017, que eu vou pegar as dicas, vocês sabem, minha lista de desejos infinita. E se inscreva no canal, ative o sininho. A gente se vê no próximo. Um beijo, tchau!